A primeira família que aparece para nós aqui é a família patriarcal, tá? Então, classificações de família, conceito de famílias, como diz a Maria Berenice, então, não é mais família, é famílias no plural, porque é verdade, um monte de família. Primeiro conceito que aparece para nós aqui é a família patriarcal. Professor, o que é essa família patriarcal? É o modelo de família do período colonial, né? Então, é o mais antigo, tem a função aí, o seu alicerce religioso também. Então, importante a gente lembrar desse modelo aqui. Depois, vem a classificação da união estável, a família, a união estável hoje é uma entidade familiar, chamada de família de união estável ou informal. Lembrando que a união estável pode ser regular, aquela que é feita no cartório, através de declaração de união estável, ou pode ser irregular, que é aquela que eu faço na folha de pão. Eu falo folha de pão, mas pode ser papel sulfite, reconhece e firma. O judiciário não reconhece como uma união estável regular, é irregular. Ah, professor, mas o clube aceita, o seguro de vida aceita, porque é diferente, né, gente? Eles aceitam porque é um produto, eles querem vender o serviço, é diferente, tá? Próxima classificação é a família homoafetiva, terceira classificação, hein? Família homoafetiva. Nós já sabemos que hoje, graças à resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça, os cartórios são obrigados a aceitarem o pedido de casamento de pessoas do mesmo sexo. Professor, graças à lei? Não, graças ao Conselho Nacional de Justiça que permite isso, né? Então, o Conselho Nacional de Justiça permite, obriga, na verdade, o casamento de pessoas do mesmo sexo, não só o casamento como união estável. Então, também é importante a gente anotar essa terceira opção de família, que é a família homoafetiva, tá? Então, classificação doutrinária importante também. Vamos lá, mais uma classificação importante que eu queria tratar com você é a classificação de família chamada família paralela ou família simultânea. Pode ser chamado no plural também, famílias paralelas ou simultâneas. Essa quarta classificação de família está ligada, sim, à existência do casamento anterior. Por quê, professor? Essa família paralela ou simultânea é uma situação mais ou menos assim, né? Ele era casado, ela era casada, ambos têm filhos, se divorciam, né, casam e levam os filhos juntos. Então, é aquela família de novela, tem muita novela com família assim, né? 2 filhos de um casamento, 2 filhos do outro, e todo mundo é feliz, e todo mundo tá junto ali. Essa é a família paralela e simultânea, tá? Então, essa família é aquela que existe uma formação em comitência, né? Simultânea, paralela, tá? Com a existência do casamento anterior, onde o homem e a mulher, sendo casados, constituem a família. Então, importante aí, é uma família que tem a classificação. Também é a quarta classificação, segundo aí os principais doutrinadores do assunto. Vamos lá, próxima família aqui é a família poliafetiva, gente. Poliafetiva. O que é a família poliafetiva, hein? A família poliafetiva é aquela família, sim, que apresenta um maior desafio, né? É aquela família que nós temos vários exemplos, que não é o casal, mas o tricasal. MC Catra, a falecida MC Catra, era um grande exemplo, mas nós temos muito, em várias regiões do nosso país, existe isso, você sabe disso, né? Não é, professor, é só na Arábia, só no Oriente Médio. Não, no Brasil tem bastante, hein, gente? Tem bastante. Tem muito também no armário, escondido, mas tem muitas famílias assim. Ainda existe discussão se pode casar ou não. Cartório no Brasil já tentou fazer esse casamento, ocorreu nulidade, uma confusão danada. Vamos conversar sobre isso, como ficou a situação atual, tá? Então, a família poliafetiva. Mais uma família importante, mais uma classificação, anota aí, vamos lá, juntos, é a próxima, hein? Família monoparental. Professor Júlio, o que é essa família monoparental, professor Júlio? Vamos lá. Essa família monoparental, é importante a gente lembrar, é uma família, considerada família, não sei porque muita gente acha que não é, mas né? É a família baseada numa relação entre indivíduos, que formam a entidade familiar. Ou seja, amigos, primos, parentes ou não, é considerada uma família. É uma entidade familiar que está, sim, ela é menos complexa, ela é doutrinária e tem em vista a formação da presença, né, da presença de um dos genitores. Essa classificação aqui, ela se dá muito bem, ela fica bem classificada de forma correta quando eu tenho um genitor, um pai ou uma mãe com os filhos, ou com um filho. É a monoparental, tá? Essa família monoparental, em regra, é a família que aparece, sim,
o pai e a criança, a mãe e a criança, ou os filhos. Lembrando que também existem entendimentos, existem doutrinadores que defendem que essa família é uma relação também de pessoas, de amigos que moram junto, poderia ser chamado monoparental. É um entendimento de parte da doutrina, tá? A maior parte entende que é uma relação entre a mãe que mora sozinha ou o pai que mora sozinho, claro, com um filho, sozinho, mas não sozinhozinho, né? Sozinho com o pai ou o filho. Então, importante também. Próxima classificação de família é a chamada família parental ou anaparental. Anaparental. Professor Júlio, o que é a família parental ou anaparental? Essa família também, essas famílias que nós estamos estudando nesse momento, são doutrinárias. É uma família também que tem uma discussão muito grande, tem entendimentos diferentes também, mas fato é que essa família ela tem um imenso rol, né, não é amparado pela lei, e a principal característica é a convivência. A convivência entre parentes ou não. Que é o que a gente confunde com essa aqui que eu falei, ó, com a monoparental. Porque não sei por que alguns doutrinadores defendem que a monoparental poderia, sim, ser amigos, morando juntos. Muitos doutrinadores defendem que não. Seria uma situação de a pessoa morar, ela e o filho. Ele e o filho. Então tem essas discussões ainda na doutrina. Grande parte da doutrina defende que a monoparental é o genitor com o seu filho ou com os seus filhos, tá? É um entendimento, inclusive, que eu concordo. É o mais correto, na minha opinião. A família parental ou anaparental sim, é a família que existe uma convivência. Não interessa quem, parente ou não, tem convivência, é a família parental, tá? Depois aparece a família composta. A família composta, ou pluriparental, ou mosaico. No Brasil, existe aí um índice de separações e divórcios que vão resultar nessas famílias aí. Então vamos usar um exemplo, até coloquei no material aí o exemplo para você. O exemplo é, A era casado com B e C era casado com D. A e B se separam e C e D se separam. Então a família, a pessoa A, divorciada, casa ou vive em união estável com D, também divorciado, formando assim uma família recomposta. Tá? Então uma classificação doutrinária também de família. Mais uma classificação importante, hein? Próxima, outra, hein? Tudo de classificação doutrinária para a gente realmente esgotar esse assunto de família e poder voltar nas questões práticas aqui. A próxima família é a família natural, também conhecida como família extensa ou ampliada. Também uma classificação doutrinária, também uma classificação que cai muito em concurso público, tá? Essa família natural extensa ampliada é interessante porque ela foi inserida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Inclusive o conceito aparece lá. O conceito de família natural é trazido pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Então define muito bem o que é essa família, tá? Então aparece aí no seu material também. Próxima família, hein? Próximo conceito de família, outra espécie, outra classificação de família. É a famosa, a chamada família substituta. Família substituta. Esse tipo familiar também aparece na Lei 6.069 de 1990, que prevê que é uma forma excepcional, quando a criança ou adolescente é colocado, né, numa família nova, que é a chamada família substituta. Eu tiro da família antiga e coloco de forma substituta, como o nome diz, talvez provisória, né, pode se tornar definitiva, numa família diferente, então uma família nova, tá? Como que ocorre, professor Júlio, a instituição dessa família? Então, é uma substituição de família e ela se dá por meio de guarda, tutela, adoção, tá? Guarda, tutela, adoção. A família substituta sempre se dá por guarda, tutela e adoção. São três palavras que vão representar a família substituta no Brasil, tá? E ela, diferente de outras que nós falamos aqui, que são totalmente doutrinárias, né? Essa família não, ela é tipificada, ela tem lei, ela aparece na lei. Lei 8.069 de 90, tá? Então, importante aí, a família substituta até que é conhecida cada vez mais também, ficou mais conhecida ainda com a lei. Vamos lá, tem mais família aí, hein? Tem mais, vamos esgotar o assunto de família, hein? Família eudemonista. Professor Júlio, que nome feio, concordo, eu acho feio. Eu tenho uma família eudemonista. Vamos pedir para exorcizar você, né? Que nome feio, né, gente? Feio, feio. Mas é uma classificação doutrinária também, uma classificação também. O que é essa tal família eudemonista? Se resume, né? Resumindo, é um valor distinto e necessário. A família eudemonista é uma situação mais ou menos assim, ó. Existe
uma situação diferente aí, diferente. Nós temos na família eudemonista uma situação onde, o próprio nome diz, né? Existem pessoas que não têm vínculo familiar morando junto. Existem outras classificações também. Concurso público, teve uma época que cobrou bastante, o que é a família eudemonista, e agora subiu um pouquinho do mapa. E eu vou voltar nessa família aqui, porque nós temos algumas observações importantes, então eu vou trazer alguns conceitos bem didáticos, tá? Antes disso, deixa a eudemonista que eu vou voltar, eu quero falar alguns pontos específicos, mas não para não pular essa sequência e fugir do assunto, vamos tratar agora, dentro dessas situações, eu vou voltar nessa aqui. Vamos tratar aqui a respeito das famílias legais, tá? Aquelas tipificadas, reconhecidas no dia a dia. Então vamos lá. Quais são essas famílias, professor Júlio? Então, são várias, hein? A primeira, o casamento. O casamento. O casamento, nós sabemos que é a família tradicional. Família tradicional, segundo Maria Helena Diniz, constitui a família tradicional, o casamento constitui uma família tradicional. Alguns defendem que é um contrato especial. E aí, gente, o que vocês acham? É um contrato especial ou não um casamento, hein? Na minha opinião, é um contrato especial. E tem mais. Além de ser um contrato especial, na minha opinião, o casamento deveria ter test drive. É isso? Deveria morar algum tempo juntos. Eu acho que seria muito bom morar um tempo junto. Olha o Estevão falando aqui que é crime. Verdade, verdade. Deveria morar um tempo junto. Acho que casamento deveria ser assim. Você morava 90 dias com a pessoa, né, para ver se dá certo, depois você casa. Ou pelo menos 6 meses. Acho que seria sensacional, hein, gente? Brincadeiras à parte aí. O casamento, sim, é a família mais tradicional no Brasil. É a família mais conhecida. Quando nós falamos do casamento, volto a falar, no Brasil, o casamento se dá através do cartório de registro civil. É no cartório de registro civil que eu vou casar. Quem casa pelo regime automático hoje, atualmente, é o parcial de bens. O regime do casamento hoje é o parcial de bens. Esse é o regime automático. Lembrando que se eu quero optar por um regime diferente, eu tenho que fazer um pacto antinupcial. A escritura pública, né? Lembrando também que nós temos 4 regimes. Então, o primeiro é o regime chamado parcial de bens, que é o regime automático hoje. No passado, o regime automático foi, sabe qual? Foi o de união universal de bens, né? Mas não, hoje não. Hoje o regime automático é o parcial de bens. Significa, como nós já falamos, que tudo adquirido após a constância no casamento é dos dois. Inclusive o fogão, a geladeira, não é isso? Até o sapato, hein? Até o sapato que você compra, hein? Mulherada compra esse sapato bonito, é do marido também, meio a meio, né? Salvo exceção, a doação e a herança, ou regime de separação total de bens. Professor Júlio, quantos regimes nós temos então no Brasil atualmente, de verdade? 4. Parcial de bens, que é o automático, tudo após a constância do casamento em regra dos dois, salvo as exceções. Separação total de bens, que eu preciso fazer o pacto antinupcial. União universal de bens, que eu preciso fazer o pacto antinupcial. E a separação final nos aquestos. Separação final nos aquestos. Então nós temos no Brasil 4 regimes. A separação final nos aquestos é um regime importante. É um regime que muita gente acha que é totalmente teórico, pelo menos aqui o professor teve a possibilidade de participar de alguns. É muito comum artistas, jogadores de futebol criarem o seu regime, um verdadeiro contrato. Quando nós falamos do regime de separação final nos aquestos, nós estamos falando sim de um verdadeiro contrato. Um contrato que nós estamos criando, estamos fazendo, né? Por isso, separação final nos aquestos. Por que separação final nos aquestos? Porque ao final, nós vamos fechar a conta e passar a régua, como diz o filósofo João Canabrava. É isso? Fecha a conta e passa a régua. Então, importante lembrar que ele existe sim a separação final dos aquestos. 4 regimes então, hein? 4 regimes. Vamos juntos aqui, olha só. Quando fala de casamento, então o primeiro passo aí no cartório de registro civil, existe um procedimento. Já falamos aqui a respeito da Lei 13.811, hein, gente? Quem chegou agora na aula, a Lei 13.811 de 2019 proíbe o casamento de menores. Então, aquela ideia que nós tínhamos, que para o menor casar é possível, bastasse aí a autorização dos pais e a emancipação, acabou.
tem discussões ainda, hoje nós temos diversas discussões, o tema ainda é polêmico, mas tem uma lei, a 13.811, 2019, que tipifica muito bem e proíbe muito bem o casamento de menores. Eu particularmente gostei muito dessa lei, porque eu acho que casar com menos de 16 anos, gente, o professor Júlio, a minha avó casou com 15 anos. E eu acho que a pessoa não está preparada. Né? Ninguém está preparado com 15 anos para casar. Né? Então, não sei, na minha opinião essa lei é assertiva, claro que tem exceções, mas é assertiva. Olha só, gente, ó, como que funciona então essa questão de casamento? Cartório de registro civil. Vários cartórios, cada cartório tem uma atribuição, né? Atribuições diferentes. Tabelão de notas faz escritura pública, procuração, né? Reconhecimento de firma, cartório de registro de imóveis, registro de imóveis e cartório de civil, casamento, nascimento, óbito, né? Cartório de protesto e protesto. Então, cada cartório tem a sua atribuição. Quando a gente fala de casamento, o único cartório que pode, sim, fazer os proclames, né? Sim, é o cartório de registro civil. Vamos lá. Como que funciona essa habilitação do casamento? Importante tema da nossa aula, da nossa ementa. Vamos cumprir a ementa completa e vamos aprofundar tudo, hein? Vamos lá. A habilitação do casamento, ela se dá com a procura. O casal, hoje, graças à resolução 175 do Conselho Nacional da Justiça, o casal sendo do mesmo sexo ou não, procura o cartório, entrega os documentos solicitados, e entregando os documentos solicitados, de fato, vai participar, né, vai esperar o procedimento, que é aí a publicação dos proclames. Aquela burocracia que o cartório faz. Quais são os documentos que nós vamos entregar ao cartório? Antes disso, qual que é a competência, hein? Professor Júlio, eu posso ir no cartório, eu quero casar, eu posso ir no cartório mais bonitinho? O mais bonitinho que eu achar? Então vamos lá, gente, ó, não é mais o bonitinho, não. Existe uma competência. O casamento só pode ser feito, né, o procedimento, pelo cartório competente. E qual que é o cartório competente? Aquele da localidade onde reside os noivos. Professor, mas um noivo reside em um lugar, é um cartório. O outro reside em outro lugar, é outro cartório. Aí sim pode escolher. Pode escolher entre um cartório e outro. Mas não é qualquer cartório. Eu só posso requerer o casamento no cartório competente, que é aquele que eu moro perto, mais próximo da minha residência. Se cada um mora na Zona Sul, o outro mora na Zona Leste, aí o casal tem dupla opção. Pode escolher. Documentos que devem ser entregues no cartório, então. Vamos lá. RG com CPF. RG com CPF. Anota aí também, certidão de nascimento de ambos. Por isso, quando você vai casar de novo, né, fica mais difícil, mas casamento tem que entregar certidão de nascimento. Certidão de casamento com averbação do divórcio para aquele que já foi casado. E, gente, o que tem no Brasil de pessoas que se divorciam e o advogado não orienta, acorda, você é dos bons advogados, eu confio nos meus alunos. Você não é advogado fraco, não. Se você faz o divórcio para o seu cliente, é sua obrigação virar para o seu cliente e falar assim, olha, você conseguiu a procedência do divórcio, dificilmente você vai perder um divórcio, não tem como perder. Você vai virar para o seu cliente e vai falar, agora você leva esse mandado judicial ou essa sentença que tem força de mandado judicial lá no cartório. Explica isso para o seu cliente, que isso é obrigação sua, manda por e-mail, hein, gente? E falo mais, você pode até fazer isso para o seu cliente. Hoje a advocacia mudou, talvez você atue no Brasil todo. Então não tem como você ir no cartório sem em outro estado. Mas então orienta o seu cliente por escrito. Eu gosto muito de entregar o mandado judicial para o cliente, não só o mandado judicial, a sentença que tem a força de mandado, e eu faço ele assinar uma declaração. Declaração, gente. Declaração, mais ou menos assim, declaro para todos os fins de direito que me comprometo a levar ao cartório e efetuar a averbação em até 30 dias, que fui devidamente orientado e que o escritório, o advogado, não é responsável por os atos posteriores ou não praticados. Eu faço mesmo. Faço essa declaração porque tem cliente, tem pessoas que são complicadas, hein? Pega, né, o mandado de averbação, a ordem judicial, pega lá, não só a ordem judicial, mas pega a sentença que tem força de mandado judicial e guarda em casa na gaveta. E a vida continua e acho que tá tudo certo. Gente, o divórcio judicial ou divórcio no cartório, feito por escritura pública, não tem nada de automático. Nós temos que registrar no cartório. Se não registrar, tá errado, não gerou publicidade.
Então você que faz divórcio, você é advogado, com muito carinho, seja no cartório através de escritura pública, ou seja, através de uma ação judicial, oriente ou você mesmo leva no cartório para fazer a verbação. É importante isso, porque depois dá dor de cabeça, hein? Dá dor de cabeça. E dá muita dor de cabeça. Eu já tive um caso que eu fiz o divórcio para uma cliente chamada Adriana, gente boa. Fiz o divórcio dela, orientei ela a levar o mandado judicial ao cartório aqui em São Paulo. Ela não levou, porque ela não tinha dinheiro, não tinha justiça gratuita, tem que pagar, né? A gente só não paga o serviço do cartório dos emolumentos quando a gente tem justiça gratuita, que está no artigo 98 do Código de Processo Civil. Quando não tem justiça gratuita, tem que pagar. Como ela estava numa situação muito ruim, ela falou, vou deixar para depois. Falei, Adriana, não faz isso. Vai lá e averba, faz a averbação para você ficar livre. Não é tão caro assim. Ah, não vou fazer, não quero gastar, tô sem tempo. Cuidado, não faz isso. Fez, depois ele ficou sabendo que ela arrumou um namorado e acabou casando com esse namorado. Casando não, né? União estável. Porque não dava para casar porque ela não fez a averbação. Não dava. Então, na verdade, não casou, se juntou. União estável. Ele ficou sabendo, ficou com raiva dela. Eles tinham um apartamento, o único bem do casal. Inclusive, o divórcio foi consensual, ele deixou a metade dele para ela. O que ela fez? Ela não averbou o mandado judicial. Além de não averbar o mandado judicial no cartório de registro civil, além de não averbar o mandado judicial para gerar publicidade do divórcio, como ela não fez isso, o segundo ato era fazer o registro do imóvel. O imóvel só, partilha de bens. No divórcio consensual, ele deixou para ela 50%. Falou, fica para você, não quero isso aí não. Tá. Ficou estipulado na ata. Foi um acordo, foi uma audiência de conciliação. Ela não fez a averbação no cartório para gerar publicidade do divórcio e não fez o segundo registro que ela deveria ter feito, que era pegar a sentença e registrar a sentença no cartório de imóveis e passar metade do apartamento para ela, a metade dele. Ela já tinha metade, para ficar com 100%. Esses dois erros, porque ela foi muito bem orientada, ainda bem que ela foi orientada. Esses dois erros custaram a ela perder o apartamento. Porque ele ingressou com uma ação de arbitramento de aluguel, depois que ele ficou sabendo que ela estava namorando, juntou os trapos. Ele ingressou com uma ação de arbitramento de aluguel, pedindo a parte dele, proporcional a ele, porque no registro ainda constava o nome dos dois. Ela não fez nem a averbação do divórcio, e muito menos o registro da sentença onde ele passou para ela. Foi um acordo, deveria ter registrado. O que aconteceu? Ele ganhou a ação, claro, arbitramento de aluguel, está no nome dele, contra fatos não há argumentos, né? Registro é registro, direito não socorre quem dorme. Ele conseguiu cobrar aluguel dela. Ganhando a ação, foi procedente a ação, ele fez o cumprimento de sentença. No cumprimento de sentença, o que ele fez? Ele bloqueou a conta dela. No cumprimento de sentença, o que ele fez? Bloqueou o apartamento. Professor, mas como assim bloqueou o apartamento? Estava no nome dele, sim. 50% é o nome dele, os outros 50% é o nome dela. Então ele bloqueou a parte dela. E no final das contas, ele conseguiu a adjudicação da parte dela. Ela perdeu o apartamento. Então, gente, cuidado com essa história de averbação, hein? Averbação, você fez divórcio, seja no cartório, você fez divórcio, seja judicialmente, consensual litigioso, não interessa, não brinca com essa averbação. Tem que averbar para gerar o quê? Publicidade no cartório de registro civil. E se tiver algum imóvel, partilha de bens, faz o registro logo. Eu não tenho dinheiro, professor Júlio. Não tem dinheiro? Faz empréstimo, mas resolve isso. Resolve isso. E você que é advogado, orienta. Se você vê que o cliente não quer fazer, fique esperto. Faz assinar uma declaração, manda e-mail para você não assumir essa responsabilidade depois o cliente falar que você não orientou. Tá? Profissional é assim. Nós temos que proteger o nosso cliente e nos proteger também. Porque o ser humano depois vai querer achar um culpado. Então cuidado com isso. Pode ser você. Oriente muito bem o seu cliente, tá? Voltando aqui na habilitação do casamento. O casamento, os documentos que eu tenho que entregar para essa devida habilitação. Se tem divórcio, tem que ser uma certidão atualizada, devidamente averbada, tá? Professor, virei viúva ou viúva. Quero casar de novo. Tem que entregar a certidão de óbito do cônjuge falecido. É claro, para provar que morreu, né? E no caso da autorização do casamento menor,
teria que ter autorização dos pais. Agora, isso entrou em contradição, porque nós temos a Lei 13.811 de 2019, que proíbe o casamento dos menores, tá bom? Gente, mais uma situação importante, tá? Quais são as provas do casamento? Anota aí, tá na nossa ementa também. Quais são as provas do casamento? Então nós temos aí, olha só, o casamento faz prova de casamento, um documento só. Qual, professor? Certidão atualizada de casamento. É o único casamento que você consegue provar em qualquer situação que você precise provar que é casado, que você realmente é casado. É o único documento, é a certidão de casamento. Professor, mas eu posso levar testemunha no lugar? Não. Eu posso falar depoimento pessoal? Não. Eu posso apresentar fotos no Facebook, no Instagram? Não. A única prova que nós temos do casamento, de fato, com eficácia, é a certidão de casamento, tá bom? Olha a Karina, minha querida Karina, aqui fazendo uma pergunta boa aqui, ó. E quando o imóvel ainda não é registrado no nome dos dois, existe só escritura de compra e venda, sem o registro no cartório de imóvel? E no divórcio, ficou 50% para cada? Karina, 10, parabéns pela pergunta, tá? No Brasil, nós temos 3 formas de negociar um imóvel. A primeira forma, sim, é o registro de imóveis, a propriedade, imóvel regular. A segunda forma é o imóvel híbrido. É aquele que tem parte regular e outra parte não é. E a terceira possibilidade no Brasil é o imóvel irregular, que é a compra e venda de posse. Quando no casamento existe uma partilha, eu posso partilhar posse, imóvel regular ou imóvel híbrido. E claro, se o imóvel é irregular, Karina, eu não consigo fazer o registro, né? É um problema sério. Mas aí você vai falar assim para mim, mas meu cliente conseguiu uma sentença ou ainda um acordo onde ele ficou com a parte dela ou a parte dele. Irregular. O que vai servir esse documento? Para que serve? Serve como justo título para uma futura ação de uso capião, talvez. A saída é essa, viu, Karina? Por isso a partilha de bens, não interessa se o imóvel é regular ou não, tem que ser feita. E é importante, porque gera direitos e obrigações. No caso do imóvel irregular, pode ser que amanhã quem ficou com a parte desse imóvel irregular poderá regularizar através de um uso capião e usar essa sentença, esse acordo, como um justo título. Então, importante também bater um papo sobre isso. Legal, Karina? A Karina sempre acrescentando aqui. Olha a Karina aqui, ó. Porque no caso não tem como averbar no imóvel, devido a ser isso mesmo. A gente só consegue averbar, né, gente? Quando o imóvel é regular. Averbar ou registrar. Quando o imóvel é irregular, não dá para averbar, não dá para registrar, não dá para usar o serviço do cartório de imóveis. Aí nos resta, nessa partilha de bens, no divórcio, partilhar ali no papel, na sentença, e amanhã tentar usar esse documento como um justo título para poder ganhar uma ação de uso capião. Ou permanecer irregular, que é um risco sempre, né? Então é uma realidade. Legal, Karina, boa! E tem que explicar isso pro cliente, hein, gente? Porque tem cliente, é engraçado, que acha, né, se ele for mais humilde, normalmente falta de conhecimento jurídico, eu me separei e tá na ata. Tá na ata que ela deu para mim 50% do imóvel. Eu tenho tudo agora. Esse imóvel está regular. Não tá. Não tá porque esse imóvel não é regular. O que o casal tinha era posse. Então ele ou ela deixou para ele, né, a sua parte da posse, os direitos possessórios, que é tratado à parte de forma sui generis. Então essa é a realidade. Posse é sui generis, hein, gente? Nós temos até um enunciado da Jornada de Direito Civil que esclarece que posse é um direito autônomo. Então, em relação ao imóvel, nós temos o direito de posse, direitos possessórios, sui generis, temos o direito de propriedade, que é o imóvel regular, e temos os negócios híbridos, que parte é regular, parte não é. Posse é um direito sui generis. Não pode confundir posse com direitos hereditários e muito menos com direito de propriedade. Posse, nós estamos falando de um contrato. Qual que é o contrato para comprar um imóvel irregular no Brasil? Qual que é? Cessão de direitos possessórios e afins. Esse é o contrato correto, pelo menos, quando você compra um imóvel irregular. Quando você compra um imóvel irregular, você não está comprando a propriedade. Você está comprando o quê? A posse. Volto a falar que qualquer outra coisa que não seja registro, é posse, hein, gente? Professor, eu tenho uma carta de adjudicação, não consigo registrar. É posse que você tem. Não fala assim que eu fico triste, mas é verdade. Professor, eu tenho um contrato de gaveta. Posse. Eu tenho um formal de partilha que eu não registrei. Posse. Eu tenho uma escritura pública que eu não registrei por algum motivo. Posse. Eu tenho
Uma carta de identificação, eu comprei no leilão e não consegui registrar. É posse que você tem. Registro é uma coisa só. O seu nome, o meu nome, o nosso nome no cartório de imóveis. Qualquer outra coisa que eu tenha, qualquer outro documento bonito, feio, qualquer cor, né, é posse, tá? Então atenção em relação a isso, que isso vai impactar sim na partilha de bens dentro de um divórcio. Para finalizar essa aula, quero falar com você sobre a eficácia do casamento, hein? Artigo 1565. O casamento, essa entidade familiar antiga, essa instituição familiar, como é chamada pela Maria Berenice, ela tem sim algumas obrigações, direitos e obrigações, alguns deveres, vários nomes são utilizados por doutrinadores diferentes. O primeiro direito que deve ser levantado em consideração é a fidelidade recíproca. Fidelidade recíproca. Cuidado, gente, existe uma discussão da fidelidade financeira. Fidelidade carnal, né, recíproca, é uma coisa. Mas muita gente não fala para o marido quanto ganha, não fala para a esposa quanto ganha. E hoje, no direito brasileiro, nós temos a teoria aí, a nomenclatura da infidelidade financeira. Ou seja, você não sabe quanto o seu marido ganha, você não sabe quanto a esposa ganha, casais do mesmo sexo também, resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça, é considerada uma infidelidade também. Então, fidelidade recíproca. 2, vida em comum no domicílio conjugal, seria a segunda obrigação. Casou, tem que morar junto. Tem que morar junto, mas eu não quero. Então é união estável. Porque união estável não tem o requisito coabitação. O casamento tem. O que é coabitação? É vida em comum em domicílio conjugal. Tem que morar junto, tá? Depois aparece para nós também a multa assistência. Casou, tem que um cuidar do outro. Multa assistência, apoio, socorro também. E depois aparece o sustento, a guarda, a educação dos filhos, se tiverem. Mais um requisito, o respeito e considerações mútuas também, tá? Então são requisitos chamados aí de eficácia do casamento, tá? Também por muitos doutrinadores. Legal, hein, gente? Passa rápido, né? Passa rápido.